Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 25 de fevereiro, estamos na 7ª semana do Tempo Comum e meditaremos nesse momento no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhe disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Nós temos no Evangelho de hoje um desses momentos bem particulares de nosso Senhor. Jesus, ele teve uma fama muito grande, né? Nos evangelhos anteriores, até mesmo dias passados, nós vemos que as multidões acorriam, ele teve seu nome conhecido. Mas o evangelho de hoje, ele tem uma importância muito grande porque logo no início Marcos diz que Jesus, ele prefere, né? Ele não queria que ninguém soubesse, porque era um momento dele a sós com seus discípulos. E isso aqui nós temos que levar muito em consideração. Porque nesse momento Jesus não está ensinando multidão, está ensinando os seus discípulos, aqueles que ele escolheu, que ele trouxe para si. Então aqui é uma realidade particular, profunda. E é muito importante que a gente leve em consideração isso, né? Não que os outros ensinamentos sejam menos importantes, mas esse vem de encontro a uma realidade bem específica do discipulado. E vale ressaltar que ter fé em Jesus é ser seu discípulo, né? Todos os ensinamentos de Jesus são importantes, mas esses que ele diz em particular é que tem uma relevância na nossa vivência de fé, na nossa caminhada, na nossa vivência espiritual. E aqui nós percebemos que Jesus começa a falar, né? Parece que são 2 temáticas que não têm nada a ver, mas não tem nada a ver se a gente se coloca numa postura de não compreender Jesus como os discípulos. Jesus anuncia sua paixão, sua entrega, sua morte, sua realidade de ressurreição. Os discípulos não compreendem, de fato eles não compreendem, porque eles estão com a cabeça em outra realidade. Eles estão com a cabeça no status, no sucesso, na fama, no reconhecimento, numa realidade, enfim, de um valor que é compreendido pelo mundo, né? De ser um reconhecimento social. E, queridos, a vivência de fato da fé, se a gente for refletir a figura de Jesus, se nós formos fazer uma reflexão segundo os critérios da sociedade do mundo, o ministério de Jesus foi um fracasso. Não estou falando da fé, mas foi um fracasso. Ele teve uma fama, tudo, mas depois morreu sozinho numa cruz. Porque a gente se aderir à ressurreição já é uma dinâmica de fé. Mas numa dinâmica social é um fracasso. E se a gente de fato não entende isso, e essa é a realidade muitas das vezes que acontece dentro dos nossos ambientes eclesiásticos, seja de comunidade, porque as pessoas elas acham que servir a Jesus é uma realidade de sucesso, de status, não. É uma realidade salvífica.
é se unir à cruz. E muitas das vezes a sociedade, o mundo, não vai reconhecer. Não tem sucesso. O sucesso da vida de serviço, de entrega do Evangelho é outro. É uma realidade espiritual invisível a esses olhos do mundo. É uma realidade que ressoa na glória dos céus. É essa realidade que o Evangelho de hoje nos dá a graça de reconhecer. De a gente comparar, de colocar valores mundanos naquilo que não é do mundo. Então, seguir, servir, é o que nosso Senhor fala. Ser o último. Isso é uma linguagem totalmente contrária ao mundo que nós vivemos hoje, de um capitalismo desenfreado, de uma busca de status, de reconhecimento, de seguidores, enfim. O servir do Evangelho, muitas das vezes, só Deus vai conhecer. É muito importante, talvez, fazer o link dessa passagem de hoje com aquela que Jesus fala que o que a sua mão direita faz, a esquerda não deve saber. E muitas das vezes nós nos afastamos até da comunidade porque não somos reconhecidos, não nos elogiaram o nosso esforço. E, na verdade, o servir, muitas das vezes, é se unir ao mistério de cruz, para que nele, por ele, com ele, possamos viver a graça da salvação. Que o Senhor nos dê essa graça hoje, que o Senhor nos faça compreender essa dinâmica e possamos, com simplicidade, com oferta, dando a nossa vida, porque servir a Deus é muito mais do que fazer alguma coisa para Deus, é dar a nossa vida dele e como ele deu. Que Deus nos faça crescer nisso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.